Além de torcedores, autoridades, incluindo o presidente Michel Temer, estiveram na Arena Condá hoje para se despedir das vítimas do acidente aéreo. O repórter João Paulo Vergueiro também está lá em Chapecó e traz agora ao vivo mais informações. Uma boa noite para você aí em Chapecó, João Paulo Vergueiro. Boa noite para você, Augusto. Eu vou, na verdade, fazer um testemunho aqui do que a gente passou hoje cedo lá na Arena Condá. A gente chegou muito cedo lá, a partir das 7 horas da manhã. A gente já estava lá na Arena Condá. Comoção, solidariedade, união, por fim, fé e esperança são algumas das palavras que traduzem um pouquinho só o que aconteceu por hoje lá. É lógico que existia muita expectativa, né, pela chegada dos corpos, afinal foram muitos dias de sofrimento por essa espera. E aí, quando isso aconteceu, foi extremamente marcante, porque a primeira carreta apontou e aí os torcedores começaram a gritar: o campeão voltou. Estavam eufóricos, né, ansiosos, obviamente, pela chegada dos ídolos, né, das pessoas queridas. Mas aí, assim que os caixões começaram a entrar no gramado, Augusto, o silêncio tomou conta de toda a Arena Condá. E ele só foi rompido pelos aplausos. E aí os aplausos, lógico, acompanhados de muitas lágrimas. Foi este o primeiro panorama, a primeira imagem que emocionou bastante a mim e também ao repórter cinematográfico Mauro Wolff. A gente está nessa cobertura desde terça-feira, a gente chegou aqui. Aliás, a gente percorreu algumas cidades próximas aqui a Chapecó e essa consternação ela é total, porque a Chapecoense ela é uma equipe que agradava a todas as cidades aqui. Eu arrisco a dizer que a todo, sem dúvida nenhuma, a todo o estado catarinense, não só a oeste catarinense, como carinhosamente chamada a Chapé, a dona do oeste catarinense. Agora, Augusto, fique à vontade se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pois não. Exatamente, João Paulo. Isso que você falou, né? Agora vai ser, depois da despedida, vai ser um momento de reconstrução, né? De refazer o time da Chapecoense. E os torcedores também já começam a pensar nisso, como é que vai ser o futuro do time da Chapecoense depois da despedida, não é? Pois é, não só os jogadores, como a diretoria também. A diretoria prometeu que, a partir de segunda-feira, estariam todos imbuídos nesse propósito. E olha, Augusto, eu espero de coração que as palavras que o prefeito deu hoje, lá na Arena Condá, que elas sejam cumpridas. Eu vou parafraseá-lo hoje, o prefeito de Chapecó, ele disse o seguinte, que a Chapecoense agora deixa de ser um time do oeste catarinense, um time do estado catarinense, passa a ser um time do Brasil. E passando a ser um time do Brasil, a gente espera que a Chapecoense volte a dar muitas alegrias, volte a se estruturar, volte a se reerguer. Agora, eu falei dessa imagem que marcou demais, que foi a retirada dos caixões e o público de repente ficou em silêncio total. Mas teve uma outra, Augusto, que foi muito emblemática e é com essa imagem que a gente começa a nossa reportagem. Dona Ilíades Padilha caminhou pela Arena Condá, acalmando as pessoas e distribuindo carinho. Tá explicado porque o goleiro Danilo logo alcançou sucesso na Chapecoense. Também com um exemplo deste de mãe, o filho só poderia ser um ídolo da torcida. Para se despedir do jogador e de toda a delegação, os torcedores amanheceram numa fila a perder de vista. E assim que entraram no estádio, mais uma demonstração de solidariedade. Dessa vez nas arquibancadas. Muitas bandeiras de times rivais, assim, uma pertinho da outra. Não tem como a gente ficar em casa, saber que isso aqui faz parte da história de cada um, né? A gente viveu bons momentos e Chapecoense faz parte da história de cada um de Chapecó. Alguém sempre tem uma ligação com a Chapecoense, então é de família e cresceu tão rápido, né? A gente subiu tanto que parecia ser um sonho. Acredito que não vai parar por aí, que a nossa Chape é grande, a gente sabe que é grande e é maior que tudo isso e acredito que vai continuar. O técnico Tite da seleção brasileira
Jogadores do futebol internacional, o presidente da FIFA e autoridades da Colômbia vieram para o velório. Outros países também ficaram sensibilizados. Por isso, o clube postou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. E o presidente Michel Temer e outras autoridades acompanharam o velório coletivo na Arena Condá, em Chapecó. Foi um dia de muita emoção, como a gente já viu. Veja na reportagem. O avião que trouxe o presidente Michel Temer a Chapecó pousou no aeroporto pouco antes das 9 da manhã. Temer se encontrou com os ministros do Esporte, do Trabalho e da Aviação. O governador de Santa Catarina e outras autoridades do estado também estavam presentes, além do secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e de representantes do governo colombiano. O primeiro avião com os corpos das vítimas chegou depois, às 9h30. E em 15 minutos veio a segunda aeronave. Os familiares foram para a pista. Com 50 corpos em território chapecoense, já não era mais possível conter as lágrimas. A espera tinha chegado ao fim. Debaixo de chuva, os caixões estão sendo carregados um a um pelos militares do Exército Brasileiro. Este é um momento de muita emoção, porque pela primeira vez desde o acidente, os familiares estão tendo um contato mais próximo com as vítimas. Os melhores desejos para que as famílias, toda a cidade de Chapecó possa sair adiante. O que a gente percebeu, de todos os lugares do mundo, é afirmar a nossa fé na superação e na força de cada um daqueles que lutaram pelas nossas bandeiras.